no meio disso tudo. Um podcast do canal Entre Amigas. Esse é o No Meio Disso Tudo, mas espera aí que nós estamos no passado e nós vamos agora para o futuro. Eu sou a Patrícia Gomes do Futuro, eu estou diretamente do estúdio do Adoro Cinema, da live, que acabou de acontecer a live Adoro Migas. Foi maravilhoso e eu fiquei feliz que The Pitch ganhou a melhor série de drama, hein? E não só isso, eu fiquei muito feliz com o Travel Tillman ganhando por Ruptura. Então, assim, cada um saiu com o seu prêmiozinho. Eu fiquei, assim, empolgada. Eu gostei que não foi rapa de nenhum, tal. Eu gostei. Achei que foi uma boa premiação. Eu sou Natália Bride e eu fiquei em êxtase quando Endor ganhou o melhor roteiro. Eu fiquei muito feliz quando Cristiane Milotti ganhou por Pinguim, porque ela é maravilhosa. Eu não acho que teve nenhuma que eu senti esnobado. Tipo, Ruptura, talvez, foi esnobado. Eu tenho uma série. Eu sei que você tem, mas... Mas então se apresente Vamos. aí. Eu sou Fábio Gomes, eu estou muito triste que o ensaio não ganhou nada. Saiu de mão vazia. Nathan Fielder merecia o mundo, porque ele fez uma das melhores séries da história, uma das maiores temporadas de todos os tempos, que é a segunda temporada de Um Ensaio, e ele saiu de mãos vazias. E isso me deixou extremamente chateado com o universo. E eu sou a Júlia Delbel e eu gostei de tudo que a adolescência ganhou. Muito Eu bem. estava, desde a primeira vez que eu assisti essa série, eu torci, falei ia ganhar um monte de Emmy. Principalmente o Owen Cooper, que é a criança, a pessoa mais jovem da categoria, ganhar o homem, menino. E ele é uma criança ainda, ele é tudo. Ele não esperava ganhar. Ele estava com a cabeça no joelho na hora de anunciar. Exatamente. Você não via a cara dele. E ele falou que o sonho dele era conhecer o Jake Gyllenhaal. E ele conheceu o Jake Gyllenhaal e ganhou o Emmy de ator coadjuvante para adolescência. E assim, para mim, a adolescência tinha que ter levado tudo mesmo. O trabalho que eles fizeram ali. Fico muito feliz pelo Stephen Graham, que ele que idealizou aquilo ali, fez aquilo acontecer. É maravilhoso. Então, assim, adolescência. O Emmy, como um todo, foi bem equilibrado. Assim, The Pitch ter ganhado a melhor ator e melhor drama. Ficamos muito felizes por Noah Wyle. E a atriz coadjuvante também, merecidíssima. Merecidíssima. Nossa, Queria que maravilhosa. o Adam Brody, que é o Seth Cohen, ganhasse alguma coisa. Queria, mas tudo bem, tudo bem. Eu tô feliz. Vai ter a segunda temporada que vai sair daqui a pouco agora também. Mas eu acho que foi um Emmy equilibrado. A gente ficou muito feliz de ter feito essa live junto com a Adoro Cinema. Você pode conferir ela completa no vídeo anterior aqui do canal. Você entra na aba ao vivo, a gente vai estar ali. Porque a gente tava um tempo sem fazer lives, né? Vocês estavam pedindo live das migas de volta. Então a gente veio aqui e fez um estúdio muito legal. Se você está vendo esse podcast no YouTube, você está vendo que a gente teve LED, a gente teve show de luzes, a gente teve mímica, a gente teve joguinhos, a gente pagou o mico, aquelas. Mas foi muito divertido, né? Foi uma delícia, inclusive, ver que estúdio cumpriu tudo que a gente estava esperando que ele cumprisse. Se tornou a série de comédia na sua primeira temporada mais vencedora da história. Quebrou o recorde de The Bear e tinha ganhado 10 prêmios. Esse, agora, no exato momento, eu nem sei quantos prêmios ganhou o estúdio, porque ganhou muita coisa. Sim. Ganhou ator, ganhou melhor série e tudo assim, merecido. Merecido. Mas- O ensaio merecia mais, mas foi merecido. Eu lembrei não sei se é injustiçado, mas eles não fizeram nenhum discurso com o Sal Serpentin, que eu fiquei triste, Deviam ter que se você feito. viu o estúdio, você sabe do que eu tô falando. E ganhou um ator coadjuvante de uma série que chama Alguém em Algum Lugar. Alguém em Algum Lugar. É uma série que está na HBO, é uma série que está na sua terceira temporada, está chegando ao seu final já. É uma série dramédia sobre uma cidadezinha do interior, né? Tem uma mulher protagonista lá, que ela é bem desgostosa com a vida, perdeu a irmã, ela não sabe exatamente onde ela se encaixa. E o ator coadjuvante que venceu o prêmio, que eu não me lembro o nome dele agora, ele é exatamente o personagem. Sabe aquelas pessoas que você pega e coloca? É ele. Então, quando eu vi ele subindo ali, eu falei, beleza, ele não tá atuando tanto assim, não. Ele é daquele jeito. E Rex também ganhou, Jean Smart e a Hailey Beider, que também fez um discurso muito legal. Fica aqui o protesto, inclusive na categoria de melhor atriz coadjuvante de comédia, porque era da Eva, de Abbott Elementary. Era dela. Maravilhosa. Exatamente, já teve toda aquela treta, que não foi treta, né? Que eles colocaram pra diminuir o dinheiro doado para as crianças durante a LUM. Foi muito engraçado, porque se você fizesse um discurso que passava de 45 segundos, eles tiravam o dinheiro da doação que eles iam fazer. E no fim, obviamente, que doaram, então tudo certo. Mas a gente falou bastante coisa de Emmy aqui. Cadê a Aline Diniz? Cadê? Aline Diniz, onde você está? Eu sou a Aline Diniz, acabei de comentar o Emmy pro Brasil todo na TNT e na HBO Max.
Mas não só isso, gente. Como eu vibrei na vitória de The Pitt! The Pitt! Noah Wyle! Catherine Lanasa, entendeu? E achei muito injusto que Colin Farrell não ganhou melhor atriz. Nada a ver. Agora, eu tenho aqui os tradutores. Vem cá, Rob. Vem cá. Ó o Rob, que arrasou na tradução de hoje. Vem cá, Regina. Vocês brilharam demais. Vocês foram muito maravilhosos. Olha só que coisa linda. E aí, se vocês estão vendo na versão do YouTube, vocês vão ver aí o que aconteceu. Eu gravei um monte de bastidores. Sou eu mesmo que vou fazendo tudo isso aqui. E a gente vai fazendo do jeito que dá, como a gente pode. Tem momentos que a gente fica animado, a gente fica feliz, a gente fica triste. E é tudo no coração, entendeu? Eu fiquei feliz demais que vocês tiveram a primeira tela aqui comigo e a segunda tela com as migas junto com Adoro Cinema. Então agora eu jogo de volta aí pra vocês, migas. Muito bem, time completo. Então, agora, Patrícia Gomes do passado é com você. Muito bem, nós do futuro estão lindos, maravilhosos. E justamente a gente grava esse podcast pra ele sair às segundas-feiras, a gente tem que gravar a semana anterior. E justamente por esse motivo que a Aline Diniz não está aqui, eu estou aqui no lugar dela, inclusive. Porque ela está ocupada já fazendo umas coisas do M, então a gente conseguiu vir, ela não conseguiu ver. Tem Exato. muitas linhas temporais nesse Exatamente. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, no meio disso tudo. Então, como não daria tempo da gente gravar um programa de 1 hora pra colocar no ar, a gente falou... E a gente queria falar de M, né? A gente já tinha falado na live, mas aí no podcast de segunda a gente quis dar essas impressõezinhas rápidas do que a gente achou dos vencedores, dos injustiçados também. E hoje a gente vai falar dos vencedores injustiçados, das premiações como um todo. A gente vai falar de como as premiações também impactam na nossa vida, em toda nossa jornada, não só pessoal, mas profissional também, né? Sim. E também como a gente fica esperando uma validação externa para as nossas coisas na vida, né? Um prêmio é a validação, ele vai dizer o seu valor. Não, nós tivemos Fernanda Torres esse ano. Grande Brasil momento, clamou é. o carnaval no carnaval. Oscar. Carnaval no Cara, Oscar. foi toda uma experiência e ela não ganhou. E aí, mas ela continua sendo o nosso símbolo absoluto, Sim. nossa atriz maravilhosa. Sim. Mas mesmo assim, essas premiações são muito importantes para filmes como Ainda Estou Aqui, que são filmes estrangeiros, filmes pequenos, filmes de baixo orçamento de Hollywood, porque eles jogam uma luz que, por mais que a gente fale, putz, a gente não precisa da validação dessas premiações, mas elas jogam uma luz que esses filmes não teriam caso essa premiação não tivesse indicado, não tivesse reconhecido. Só uma indicação já faz com que esse filme seja visto muito mais vezes, ganhe uma sobrevida durante o ano dele e mais pra frente também. Sim, ser Então, lembrado pra sempre. Né? Exato. Então, assim, é óbvio que Vingadores não vai fazer diferença se indicado ou não. Você vai ter uma bilheteria lá gigante, você vai ter uma galera que é fã de quadrinhos que vai ver depois e dane-se. Sabe? Pra eles, tipo, tá tudo bem. Avatar, mesma coisa. Agora, filmes de baixo orçamento, Clube de Compra Dallas, que Sim. foi um filme feito com R$3 e, sabe? Pequena ganhou Miss um monte de coisa. Sunshine. Pequena Miss Sunshine, um filme maravilhoso. São filmes que talvez uma grande parcela da população cinéfila até não visse se não tivesse um aporte de uma premiação em cima. Eu acho que uma coisa muito legal que a Fernanda Torres falou, porque ela virou a nossa embaixadora brasileira no mundo, porque a gente sabe que premiação não é qualidade só do filme, sim, é qualidade, mas é campanha, é dinheiro pra fazer lobby. campanha, é lobby. E eu lembro quando a Fernanda Torres deu uma entrevista de... qual a importância disso pro Brasil? E foi tão bom dela ser a nossa representante, porque é uma pessoa tão culta, tão inteligente, Sensata. ela sabia falar as palavras certas. E ela tem uma malemolência Tem ali a também. malemolência pra brasileira, responder, tem o molho, sabe? entendeu? Comediante, ela é É comediante. maravilhosa. E eu lembro que ela deu uma resposta muito boa, porque muitas pessoas, até aqui no Brasil, falam, né? Por que a gente quer validação de americano, sabe? A gente não precisa de que o estadunidense fale o que a gente gosta ou não gosta. Mas ela deu uma resposta tão boa quando ela falou que... Por que vários brasileiros ficam muito felizes com essa validação lá de fora? Porque é isso, a gente tá num continente que basicamente o Brasil só fala português. Então a gente tá isolado culturalmente, não só da América Latina, mas do mundo, assim, né? Além de Portugal, claro. Então a gente conseguir exportar essa cultura, conseguir falar assim, olha como a gente é rico aqui, que outras pessoas vejam isso, é uma coisa que brilha o nosso olho do tipo...
Ok, a gente consome a arte de vocês, mas quando vocês consomem a nossa, olha quanta coisa a gente tem aqui que vocês não acessam por conta de uma legenda, por conta de um acesso mesmo que você não vai atrás pra ver. É muito doido, assim. O Bong Joon-ho falando no Oscar deles, os Estados Unidos vai ganhar muito a hora que eles aprenderem a ler legenda. Exatamente. Eles não exatamente. conseguem. Não conseguem. Mas e é doido que o americano, ele é tão preso na própria cultura, ele é tão fechado pro mundo lá fora, que ele não consegue não só ver legenda, como ele não consegue assistir dublado. A cultura da dublagem não é forte lá. Porque você vai pra Europa, na Alemanha... França, tudo é dublado. Tudo é dublado. Na Alemanha, imagina como é difícil dublar em alemão. Sim. É toda uma indústria, assim. E as pessoas... É isso, eles só veem dublado e faz parte do jeito que eles consomem, até por ter mais... serem mais nacionalistas ali na cultura deles e tal. Mas, assim, eles estão abertos pro lado de fora e sabe abraçar do jeito deles. O americano não faz isso. É Sim. impressionante. Não compreende. O americano é incrível, assim, parece que ele não consegue compreender uma cultura externa. Assim, a gente tá falando não o americano geral, assim, né? O país em si. E isso é incrível, porque, assim, eu lembro que uma vez eu tava em Paris e tinha uma aluna do meu pai que tava lá. E ela falava assim, eu queria tanto ir no cinema, mas eu não consigo ir, porque todas as sessões são em francês. Tudo era em francês, e as pessoas assistem realmente em francês. Se você colocar um filme legendado lá, as pessoas não vão assistir. Mas o Brasil, a grande maioria deles, é tudo dublado Tudo também. dublado, exatamente. Cara, hoje, assim, é mais difícil chamar sessão legendada do que dublada. Exatamente. E eu acho incrível, porque a nossa dublagem é Espetacular. excelente. Temos os melhores dubladores do mundo. Isso é uma concepção global, assim. Sim. Muita gente fala, o Brasil tem os melhores dublagens do mundo. Mas eu acho muito legal, assim, tipo, de premiação pra mim, que pensando no Brasil nas premiações, né? Quando eu era criança, o primeiro contato que eu tive com isso foi com o Central do Brasil no Oscar. E eu lembro que foi uma super campanha. E eu lembro de ficar à madrugada. Eu lembro que eu gravei aquele Oscar. Eu tinha gravado uma fita. Que fofo. Porque eu tava muito empolgada, assim, pra assistir. E eu lembro de ir no cinema assistir também e as sessões estarem lotadas. E eu Foi o acho que fenômeno do Endstore. foi, exatamente. Eu acho que isso é um marco muito importante pra gente. Porque o filme brasileiro, o filme nacional, muitas vezes ele vira aquele filme ou de massa, né? Que às vezes não tem um apreço tão bom pra aquele filme, né? A gente tem essa tendência de falar assim, o americano, talvez... se eu quero assistir um filme, talvez eu vá assistir o americano e não vá assistir o brasileiro. E a gente faz muita coisa muito boa aqui. Muita coisa muito boa. E mesmo assim, se for ver... Minha Mãe é uma Peça. Gente, são filmes maravilhosos, entendeu? Se eu fosse você, são muito bons esses filmes. Que não são... né, não foram pra Oscar, nada disso, mas ainda são filmes muito bons. Comercial. Exatamente. E você ir para uma sessão de Ainda Estou Aqui, para uma sessão lá em 1998, Central do Brasil, você vê o cinema lotado, você não tem nenhum lugar, isso é muito incrível. E não adianta falar que, mas só porque é um filme bom. Não é só porque é um filme bom, é porque também tá todo mundo falando sobre o filme. Você fica curioso, todo mundo vai querer assistir. E todo mundo tem que assistir, tem que ir no cinema assistir. E é isso, esse é o poder da premiação, né? Porque existem filmes excelentes que acabam passando por debaixo do radar. Sim. Porque não ganharam um buzz lá fora, não ganharam um buzz em premiações aqui. Eu sou muito a favor de a gente ter uma premiação transmitida na TV aberta de cinema brasileiro, que eu acho que isso ajudaria muito. Sim. Muito mesmo, tipo, passar o Gramado ou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, passa na TV aberta, precisa passar na TV aberta. Porque isso, querendo ou não, é um carimbo de tipo, da pessoa falar, beleza, ganhou tantos, não sei o quê. Eu vou assistir. Não, é só você ver, por exemplo, o Melhores do Ano que tinha no Faustão, agora tem no Domingão. Todo mundo fica torcendo que o Melhores do Ano é tipo a festa de confraternização da Globo pra premiar os artistas da Globo e as pessoas se engajam naquilo. Então, eu concordo muito com isso, porque a gente tem filmes muito incríveis como Oeste Outra Vez, Manas, Agente Secreto que vai lançar ainda. E esses filmes não sendo tão falados no grande público, porque a gente até já comentou isso nas nossas redes e tudo mais, de que os horários, às vezes, não são os melhores horários, são poucas sessões, não chegam em todos os cinemas. Então, quando existe um empurrão de premiação, eu falo, Ainda Estou Aqui chegou em um monte de lugar, porque tinha essa chancela ali atrás. Eu imagino que isso vai acontecer com o nosso próximo indicado ao Oscar também, né? Sim. Que vai ter! Vai ter. Vai vir, Não, vai vir. e até é legal a gente explicar um pouco como que funciona a trajetória, né? Sim, Porque você sim. começa nos festivais, então você vai pra Cannes, você vai pra Sundance,
Cannes. Você vai agora, teve Veneza, Toronto. O Wagner e o Kleber estavam lá em Toronto, fazendo toda a campanha, Eu fui 3 anos pro Festival de Toronto. E você via, assim, exatamente como ia se desenhar o Oscar. Porque ali é, assim, Telluride e Toronto são os últimos pontos. E aí é toda a imprensa americana ali. Então, junta uma galera e aí o pessoal vai assistir os filmes e vai meio que você vai sentindo o termômetro, assim. Então, Nossa, amiga, eu não quero te interromper, mas agora me deu até uma dor de cabeça, porque pra mim foi ontem que a gente tava comemorando que Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar, e agora você falou de Toronto, e Toronto realmente é tipo o final do ano pra começar a campanha pro ano que vem. E o Oscar. Sim. Ai, E o Oscar gente, já meu é- Deus, o tempo. O Oscar já tá aí, o novo Oscar já tá aí. Faz 3 dias que eu tava aqui pulando com a minha saia Esse longa, ano falando foi com assim, ó, aqui. passou. foi Ai, muito Maria. rápido. Esse ano só passou, ele quis. Verdade. Ele quis ir embora. É. Ele quis ir embora e agora já estão lá. Assim. E não, tanto que eu comecei a olhar as coisas de Toronto, eu falei, mas gente, já? Aí eu, Já. pode crer. Pode crer, tá lá. Pode crer, já vai. E é isso, você vai fazendo a campanha a partir. E aí, o Agente Secreto está sendo distribuído internacionalmente pela Neon. Ele foi comprado lá em Cannes. Então, ele não tinha essa distribuição internacional. Então, você vai lá, você coloca seu filminho, as pessoas assistem, os críticos assistem, mas também as distribuidoras e falam, pô, esse aí é bom, hein? Esse dá pra Esse aí, investir. esse acho que vai, hein? E aí, o Brasil já tava em alta, ajudou, né? Exatamente. Neon que distribuiu a Nora. O Exato. último ganhador do problema da Oscar. Neon é que ela está sendo muito faminha. A Neon basicamente tá com vários possíveis indicados a melhor filme estrangeiro. Então, tá todo mundo até meio tenso, assim, porque a Neon, ela faz campanhas incríveis. Ela fez a campanha de Anora, ela fez a campanha de Anatomia de uma Queda. Então, é um cara que ele tem é um estrategista muito bom pra campanhas de premiações. Eu lembro que a Fernanda Torres também falou que o Walter Salles, ele era um ótimo estrategista. Não, Opa, eu o não homem era sabe, ele Ele fez sabe, 2 vezes. duas né? vezes. Exatamente. Duas vezes, Então, tava lá. o cabeça da Neon, ele é um cara que ele sabe muito bem os filmes que ele vai escolher, mas ele tá com basicamente todos os ali que podem ir pra categoria de filmes estrangeiros. Aí eu fico pensando, qual que ele vai olhar e falar, puta, esse aqui que eu vou. E eu espero que seja o Agente Secreto. Tomara que seja o Agente Secreto. Ele vai olhar quem que tá pegando mais tração, né? Provavelmente. exatamente. Ele O Wagner vai... tem muita Ele tem muita atração. Aquele Wagner homem tem muita atração. muita Tava atração. ele em Toronto e as pessoas estavam gritando: o baiano tem o molho, o baiano tem o A Valentina que gravou esse vídeo. A Valentina Garin está lá, nossa amiga, colega de profissão. E tá sendo muito legal. Maravilhosa. Não. E ele tem um molho. E ele tem o molho. Eu tô muito curioso para ver como vai desenvolver esse próximo ano, porque Hollywood descobriu que o Brasil engaja. Então, Da audiência. da A gente dá audiência. Ele não sabiam disso. E aí- Então, provavelmente não sabiam nem onde era o Brasil. Exatamente, que é a nossa capital, Buenos Aires. E agora, tipo, desde Ainda Estou Aqui, que foi a primeira indicação em não sei quantos anos, eles falaram... Porque mudou, desde que o Brasil foi indicado pela última vez, não tinha a força da internet que tem agora. Sim. O brasileiro sempre foi muito apaixonado, sempre foi muito engajado, mas a gente não tinha essa força de internet que a gente tem hoje. Ainda Estou Aqui é o primeiro filme que provou a nossa força. Eu tenho a impressão de que eles vão fazer buzz, né, pelo menos os sites, a grande maioria deles, vai fazer um buzz para o filme brasileiro do momento. No momento é o Agente Secreto. A gente pode pegar o exemplo de Cidade de Deus, Cidade que é de o Deus. filme brasileiro Exatamente. mais lembrado pelos gringos, que tá em lista de melhores filmes já Sim. feitos na história, é muito citado. E ele teve uma campanha muito esquisita, né? Sim, Ele sim. foi parar lá depois, assim. Ele foi indicação brasileira, ele não foi, porque ele não Exato. teve uma campanha forte, mas alguém viu e falou: Sim. que porra é essa? Como isso aqui não Exatamente. foi indicado? Aí ele saiu depois. Foi entrou no ano seguinte. Ele entrou meio que numa... Porque ele saiu nos Estados Unidos no ano depois. E aí ele entrou meio que num loophole. Como é que eu falo isso? Numa brecha do Uma sistema. brecha do sistema. Ele entrou numa brecha do isso. sistema e ele foi indicado pra 4 Oscars. Eu fico muito doida, porque assim, concorreu no ano errado. Se fosse, então, tivesse feito a campanha Nossa, para anterior, porque sim. foi no ano de Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que é um filmaço. Mas assim, era só um prêmio pro Não, Daniel mas- Rezende de editor. É só esse aqui que eu Era queria. só, Era esse dele. Esse merecia. tinha que ter sido Ele dele. tinha. Porque aquele ano o Retorno do Rei fez assim, ó, vuf, e era um Pegou filme de tudo. fantasia Levou ainda. Então, 11 prêmios, né? e foi muito doido, assim. E só voltando nesse assunto dos brasileiros nas premiações, eu queria só falar o quanto estadunidense só olha pro próprio umbigo, que eu lembro que quando saiu a notícia de que
que o Oscar tinha aumentado a audiência pela primeira vez em anos e as redes sociais do Oscar tinham explodido pela primeira vez em tanto tempo, não sei o que lá. Aí o pessoal nos comentários assim, é o efeito Wicked, né? A Ariana Grande tinha... Que Wicked? assim, cala a boca! Sim, amamos o Wicked aqui, mas peraí. Não amamos o Wicked, foi Amamos o Wicked, sim, peraí. Mas foi muito doido, assim. Mas aí, quando a gente fala também desses filmes que fazem essa rapa. Essa rapa é muito doido quando a gente pensa em Retorno do Rei, a gente pensa em Titanic. Titanic, que também fez isso. Mas eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu gosto quando dá um prêmio pra cada um. Assim, Eu porque a acho. gente tem tanto Eu filme acho. bom no ano. Eu acho que, assim, só quando é uma unanimidade tão gigante. Assim, se fosse os 3 prêmios pra Ainda Estou Aqui, eu ficaria muito feliz. gente teria ficado Mas- feliz. Mas eu quero dizer que, tipo, eu quando, em 1997, assisti Titanic, eu surtei. Muito. Com Titanic, com Leonardo DiCaprio, eu assisti 3 vezes no cinema. Eu lembro que eu fiquei 1h30, porque na época não tinha assento marcado. Se você não ficasse na fila esperando verdade. a sessão, você sentava no chão. Eles deixavam entrar, mas você sentava no chão. Então eu ficava tipo 1h30, 2 horas na fila esperando a próxima sessão pra entrar. Eu fiz tudo isso. Eu queria que Titanic levasse tudo. Eu fiquei muito brava, porque o máximo que o filme já levou foram 11 Oscars. E eu queria, porque o 12? Assim, foi o 12. Eu Ele fiquei merece. lá torcendo por Titanic e não levou. Ai, que ódio. Mas, inclusive, já que falamos de Titanic, a gente pode entrar na seara dos atores que são muito indicados e nunca ganham nada. Porque Leonardo DiCaprio ganhou Nossa. anos depois. Deveria porque ter ganhado ele brigou por com o Lobo. urso. O pior... Ele ganhou pelo Pelo urso, por causa Pela de guerra do urso. Por causa de um urso. Mas, é péssimo. É o pior filme que ele fez nos últimos anos pra mim. O Regresso? O Regresso. Eu É também muito não doido. gosto Tipo assim, muito, não. isso diz muito sobre a filmografia dele, tá? Porque o Regresso não é um filme ruim. Não. Só que você olha o que ele tem feito, Cara, você fala, mano... ele tinha que ter ganhado pelo Não, Lobo eu de Wall acho muito Street. doido, assim. Desculpa, Matthew McConaughey. Ele tinha... O Matthew McConaughey tá bem. Sim. O Clube de Compras Dallas é um filme ok. É um mas filme que eu nunca mais vou ver na minha vida. Nunca mais vou Mas ver, completamente Mas é esquecível. que eu falei, Comple- precisava ter sido indicado. É se bom ninguém que ia foi ter visto. feito, tem uma Sim. história importante. Exatamente. Mas não precisava ter ganhado o Oscar de melhor ator. Era do Leonardo DiCaprio. É verdade. Eu acho muito doido, porque assim, é aquilo que a gente fala, até o título desse podcast, né? Dos injustiçados, quando as lições que a gente tira de você ser vencedor, de você perder aquilo. Porque tem pessoas que eu sinto que o Leonardo DiCaprio era um cara que ele queria um Oscar. Sim. Ele estava Sim. afim Sim. mesmo, e Sim. ele fez um filme até ganhar. E agora parece que ele até relaxou, do tipo, agora eu vou fazer o que eu quero. É. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que eu sinto que assim. Tô cagando. Se eu ganhar. O Cillian Murphy, gente. Ele está o Cillian cagando. Murphy, ele está cagando se ele ganhar um prêmio. Se Sim. ele não. Claro que ninguém não é tão despido de vaidade que não vai ficar feliz com uma premiação. Mas eu sinto. Nem campanha ele fazia. O Kieran Culkin, gente, ele assim, estava também. Acho que ele botava assim, ele pra fazer a campanha do tipo, dá entrevista aqui. Mas ele não era o cara que ia ficar agradando ninguém e tal. Então eu sinto que existe muito essas coisas assim, de essa vaidade, que não é uma. Nunca vou julgar alguém por. Ai, quero ganhar o Oscar. Sim, eu adoraria também ganhar o Oscar. Sim. Mas eu acho que tem atores e atores, assim, nessas questões, né? Sim. Eu gosto muito do Ethan Hawke falando sobre isso, que ele fala... Eu amo ele muito. Ele é tudo. Dia de treinamento, quando ele fez junto com o Denzel. E ele Foi falou o Oscar que... do Denzel. Exato, foi o Oscar do Denzel. E, se não me engano, ele estava indicado. E aí ele não ganhou e o Denzel virou pra ele e falou, cara, relaxa. Você tem que fazer o seu trabalho pra você ser importante pra academia. Não ela ser importante pra você. Porque esse Oscar não quer dizer nada. Sabe? Você tem que ser importante Sabe. pra aquela premiação. Então você construa a sua carreira de uma maneira sábia e interessante. Aí você fala, porra, realmente. Aí ele falou, a chavinha dele meio que mudou ali. E desde então ele falou, eu quero ser o cara mais indicado da história da academia, se for possível. E inclusive, Glenn falando Close. a importância que premiação pode ter, o ano que o Denzel ganhou foi o ano da Halle Berry Sim, também. sim. Que foi assim, inédito, 2 atores negros ganhando nas categorias principais. Sim. Isso nunca tinha acontecido. O símbolo que aquilo é, tipo, atrasadíssimo. Não deveria ser uma questão. É. Mas a importância que aquilo Sim. teve naquele ponto, assim. E, mesmo no Vento Levou, que ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, e ela não podia
comparecer à cerimônia, Sim. a atriz. Ela tinha que Sim. sentar excluída. É uma tinha que história sentar, horrível. E aí você vai vendo, é meio que são recortes de como funciona a cultura mesmo, Sim. pô, ali, né? E você vai vendo as coisas evoluindo. O próprio Parasita ter ganhado Sim. no ano que Sim, ganhou, sim. você tem um filme de... A última vez que eu fui feliz antes da pandemia foi essa. Foi essa, foi um E o grande mundo acabou. momento. Não, e Depois. ainda no dia, a gente tava fazendo live no dia que Parasita ganhou e caiu uma chuva absurda em São Paulo. Alagou São Paulo Que inteiro. a gente não conseguia voltar pra casa. Teve um menino que teve que dormir no estacionamento com o carro Sim. dele, que não conseguia Porque tava sair, alagado, porque gente. tava alagado. São Paulo tava alagado. Exato. E é horrível, porque a gente para pra pensar também, porque é um símbolo muito importante que isso aconteceu, mas isso ali por volta dos anos 2000, e a gente está em 2025, e a Halle Berry ainda é a única atriz negra a ganhar um prêmio de atriz principal no Oscar. E você fica assim, E aí? tem alguma coisa Em errada muitos aí, né? anos não tem nem indicado, né? O Exato. Oscar So White aconteceu. Exatamente, e há é isso que poucos anos. É o que a Nath falou, é os retratos da época, sabe? E como a sociedade acaba tentando mudar e evoluir com isso. Parasita, a vitória de Parasita é um reflexo disso. Sim. E é muito doida a vitória de Parasita pra mim, porque eu penso, o filme ganhou melhor filme, melhor diretor e nenhum dos atores foi indicado nas categorias de atuação. Isso é muito louco, assim. Então, acho que existe... A Fernanda Torres ter sido indicada, pra mim, foi uma quebra de paradigma tão maluca. Eu lembro... A gente fez uma live assistindo, comemorando as indicações, que a gente faz sempre, né? E não era uma coisa que geralmente o pessoal faz live da premiação. E a gente fez aqui... Gente... Eu lembro da minha sensação quando ela foi indicada. E a gente berrava, eu agredi a Natália. Agrediu. A gente foi parar no Jornal da Band. Isso eu falo, tem vídeos nas nossas redes sociais, você pode ver. E a gente foi parar no Jornal da Band, na Ana Maria Braga, no Fantástico, na Al Jazeera. E assim, esse vídeo da gente comemorando foi pra tanto lugar que eu acho que é esse sentimento assim que você fala, cara, que loucura. Era o Brasil, mas era também essa quebra de paradigma tão louca que existe em Hollywood de só ser tão autocentrado, né? O dia das indicações foi o dia que eu tava viajando, né? Eu tava de férias, então eu estava na minha escala. Eu estava na Colômbia. E aí, eu peguei meu celularzinho e fui lá assistir, né? Eu dei um berro no meio do aeroporto. Eu falei, como assim? Foi um berro. Eu lembro das pessoas me olhando, tipo, as pessoas estavam comigo assim, Júlia, o que tá acontecendo? Eu falei, gente, Oscar. Meu momento, meu momento, Oscar. me deixa aqui. Porque assim, isso se reflete também no Emmy, porque existe o Emmy Internacional, onde as novelas da Globo concorrem, onde tem várias produções latinas e ao redor do mundo, mas recentemente, por conta do sucesso da Netflix, a gente tá vendo séries internacionais sendo indicadas no Emmy, como Round Six. Aconteceu do ator ter sido indicado. Ele ganhou do Kendall e ainda é uma dor no meu coração. Assim, das melhores temporadas do Kendall de Succession, eu sou assim, mas eu entendo, fico feliz pela vitória dele, fico muito, mas enfim. Mas a gente vai ver esse movimento ficar cada vez maior, porque os streamings abriram essa porta ao redor do mundo. Eles ainda têm dificuldade de ver coisas legendadas, mas pelo menos alguns fenômenos mundiais estão acontecendo com séries de outras línguas. Shogun também, né? Shogun. Tipo, levou Exatamente. tudo. Eu acho muito doido, ainda que o Emmy, eu acho que existe essa exclusão, eu acho meio tosco, assim, que a academia do Emmy faz, porque o Emmy internacional é esse Emmy pro mundo todo e a gente tem o Emmy só da nossa televisão. E beleza, estamos no direito deles. Mas o Emmy internacional, eu lembro que a Netflix todo ano tentava indicar Sex Education e eles não conseguiam. E aí eles botaram o Sex Education no Emmy internacional e levou tudo. Aí eu fiquei, estão roubando. Mas aí quando você entra pro Emmy internacional, que é esse da TV americana, quando o Round Six chegou lá, eu falei, nossa, assim, precisa ser a série mais vista da história da Netflix pra eles conseguirem um lugar ao sol dentro dessa premiação. Eu acho isso meio maluco, assim, ainda que, querendo ou não, eu acho que o Oscar conseguiu ser um pouquinho mais justo, entre muitas aspas, nessa questão de você ter uma categoria internacional dentro do Oscar, sabe? Talvez se o Emmy tivesse a categoria melhor série internacional dentro da premiação principal, seria mais interessante. E o Oscar foi colocar essa categoria na época onde você tinha o cinema estava florescendo muito fora dos Estados Unidos. Então você tinha o Fellini, você tinha o Bergman, você tinha esses grandes nomes do cinema. E aí, tipo, eles não eram premiados em Hollywood, né? Que é a tipo, festa americana. A festa americana, porque você tem o Festival de Cannes, que é muito grande, o Festival de Veneza, o Festival de Berlim. Então você tem muitas festas do cinema que já premiavam internacionalmente de um jeito muito mais democrático, no sentido de
Estamos aqui para ver filmes. Né? O Oscar surge porque os Hollywood ali se reuniu e falaram, pô, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa, fazer um entretenimento. O americano, querendo ou não, sabe como fazer um entretenimento. Eles sabem. É um Sabe dos fazer o grandes marketing. produtos deles foi fazer um entretenimento, criar uma indústria, né? Sim. Então, Não, e é muito doido, assim, que a gente para pra pensar nessa indústria de premiações, assim, a gente trabalha com isso há, sei lá quantos anos. A gente, desde o começo, Todos. assim... todos os anos, assim, a gente assistia isso, consumia quando era criança. ficava todos acordado nós de da mesa madrugada, aqui. ia com sono pra escola. Exato. Sim, Esse amava. Oscar que a Bel falou do Central do Brasil, eu nunca vou esquecer. Eu, sei lá, tinha 7 anos. E quando o Central do Brasil perdeu pra Vida é Bela, eu peguei um ódio desse filme. Eu ficava, como assim? Porque todo mundo falava, não, que o Brasil no Oscar era toda aquela comoção. E aí depois que eu fui mais velha, eu assisti, eu falei, pô, o filme, eu entendi filme o é apelo. bom. eu É entendi bom, o é apelo. bonito. muito- o lindo jeito que é esse filme. contado. posso concordar. A gente não, vai não, fazer não. filmes que amo, todo mundo odeia. O Fábio falou Eu vou mal de A falar, Vida é eu vou Bela. falar da Vida é Bela com mais calma Eu acho que você nesse já daí. falou desse Exato. filme no Posso vídeo. falar mais vezes, não tem problema Eu nenhum. gosto desse filme. E eu acho muito doido, assim, mas depois você vai, né, a gente com a maturidade foi entendendo, e quando a gente chegou pra trabalhar com isso, foi também muito maluco, porque era numa época que não se tinha muitas coberturas ao vivo de premiações, aí isso virou também uma grande coisa da internet hoje, e as pessoas meio que já esperam que vá ter uma segunda tela das premiações, seja em redes sociais, seja no YouTube, então eu acho que mudou muito a forma como a gente consome, né, e a gente trabalhando com isso há tanto tempo, a gente fazia as lives do Omelete, depois a gente fazia as lives da TNT, depois fazemos as lives da Entre Migas, e a gente ficou muito feliz justamente de voltar a fazer, porque essa coisa de a gente consome isso o ano todo, e a gente para, pô, esse é o nosso momento da gente pegar e conversar com todo mundo sobre essas questões, né, que a gente tá conversando aqui agora também. E é muito legal você comemorar junto, você ficar brava, É. você pegar bode da série, do filme, entendeu? Isso é legal. E eu acho que antigamente eu sentia muito isso, quando a gente tinha mais Brasil, né? Porque a gente Sim. ficou muitos anos sem ter, né? Como o Fábio disse. Quando a gente tinha mais Brasil, tinha mais gente comentando sobre o Oscar. Eu lembro que tiveram alguns Oscars que tipo, as pessoas só passaram, assim, não tinham tantos filmes mais comerciais, assim. E aí, esse ano, você ter de novo e todo mundo tá comemorando junto esse sentimento de tô feliz, odeio Emília Pérez, entendeu? Tipo, o ódio coletivo, isso é maravilhoso, isso é muito bom, É que entendeu? a narrativa desse Oscar foi muito boa, Foi sabe? muito boa. Foi, parabéns Muito pro bom. roteirista do acaso. Porque você Parabéns. sabe, tipo, você teve a protagonista, que eu ainda estou aqui, você teve a vilã, Emília Sim. Pérez, sabe? Dentro desse lugar que é os Estados Unidos, mano, é tudo muito certinho. Eu achei que o Oscar do Barbenheimer era assim, não, beleza, tivemos uma narrativa muito legal pra esse Oscar e tal, porque a Barbie foi esnobada e o Oppenheimer ganhou tudo e blá blá blá. E depois veio a Emília Pérez. Eu falei, cara, olha, Que Emília Pérez agora é um narrativa. filme que eu amo odiar, porque antes eu só odiava, e agora eu falei, porque destruiu tanta coisa, assim, não mexa com os brasileiros. Não entendeu? mexa com os Não brasileiros. Mexa, From não penis mexa. to vagina. Essa música horrorosa. Mano, essa música é horrorosa! Gente, não. pra você- Que surto coletivo foi Não, esse? e pra você ver como é doido esse negócio da campanha. É. Porque esse filme podia ter passado batido. Na- Ele gente, podia- Deveria ter passado Ele batido. foi feito. Deveria. Fizeram lá, a pessoa tinha a visão dela, concorde ou não, com todos os seus. Mas O ela francês. fez o filme dele. Por quê? Por que que a gente teve Por que quê? ver? Por que que alguém... Ele ganhou lá em Cannes, Foi né? muito Que aclamado, começou... né, Pois nos é. festivais. Eu culpo a Exato. Greta. Eu culpo a Greta. Eu culpo a Greta. A É, Greta que foi Greta, a que você deu. nos Greta deu Gerwig Barbie, estava mas no- você nos deu Emília Pérez, entendeu? Ônus e bônus da Ela nossa tava vida. no júri em Cannes e... Ela era presidente né, do júri, participou da premiação ali do filme. E é isso, você dá uma luz pro filme que não necessariamente ele precisava ter. E em festival, muito louco você não tem a opinião pública em torno do filme. Então você tira suas conclusões sem por você. necessariamente trocar uma ideia. Às vezes sem ter outro contexto. Outro, tem sabe? influência, As né? pessoas Só falarem, você. gente, esse filme não. Não. E aí é muito doido. É E aí isso. acontece isso. Você já perguntou pro mexicano se é Ele bom esse pensa, filme? exato, Não. tinha um mexicano nesse júri. E é muito doido quando a gente para pra pensar na influência das pessoas em relação a algum filme, alguma série, enfim, que a gente fala de Emmy, fala de Oscar, que é o que a gente comentou um pouco até no podcast passado disso, de, lá fora Emília Pérez tá sendo muito aclamado. E aí, de repente, alguém faz uma problematização.
não, ele tá errado. Só que de repente vira o jogo. Ah, não, agora todo mundo odeia. Aquela pessoa que gostou lá, não gostei. O você gostou e você venceu das premiações se perde um pouco ali, porque as pessoas, elas vão muito embaladas na opinião do outro. Olha, eu poderia ter falado das coisas que eu falei no podcast passado aqui também. Tar, por exemplo, que a gente foi amassada na internet, que a gente odiou Tar. Juro, nós 3 assistindo, a gente ficava assim, E é aclamada como uma das atuações desse século. E tudo bem, gente, tá? Que bom, assim, Até fico hoje feliz. eu não assisti, fico mas curiosa. não Talvez você goste, amiga. E eu acho que talvez... E aí tem isso também. Às vezes, se a gente rever agora, E a gente pode É. perceber outras coisas e tal. Não tá escrito em pedra. Exato. Só que as pessoas ficam com essa coisa, assim, ou é bom ou é ruim. Ou é bom ou é ruim. E às vezes, essa torcida, assim... Eu gosto de fazer torcida no gosto Oscar, no também. Emmy, confesso, sabe? As séries aí que ganharam, que perderam, vocês já viram aí a gente falando no começo. Mas eu sinto que existe uma coisa muito aflorada, que se for só torcida, tá tudo certo. Que não seja ofensa depois, no fim das contas, né? As pessoas se agredindo. É complicado. Mas aí eu tava pensando aqui também, porque vocês já tiveram premiações ou competições na vida pessoal? Porque eu lembrei de uma muito louca, que a gente tá falando de lobby agora. Eu lembrei no colégio, tinha um professor de biologia, que ele fazia todo ano, eu não lembro qual série era, se era com a 7ª, se era com a 8ª, ele ia fazer como se fosse uma eleição pros alunos, e aí você tinha que angariar votos no colégio. Ai, que pesadelo. Horrível. Que pesadelo. E aí, me colocaram como representante. E é só que era como se fosse partidos políticos das coisas do corpo. E aí falaram, não, a Paty vai ser o nosso representante. Nossa, eu lembro disso. E aí eu era a Paty mitocôndria. E aí, eu nunca vou esquecer que me tiraram foto minha. O seu nome de drag, com- Paty E aí eu lembro que eu comprei um blazer rosa pra tirar foto e não sei o quê. Gente, foi um surto. E eles colocavam na escola e aí todos os alunos tinham que votar. Não era só os alunos da sua sala. Só que aí era basicamente uma competição de popularidade. E assim, eu não era... Ai, nossa, popular da escola, nem nada. E eu lembro que o professor falou assim, olha, vocês podem fazer tudo. Joguem isso como um jogo político, façam o que quiser. Então, que era justamente uma lição meio a onda, assim, do tipo, fazer uma lição. Pensando, tipo, parece de a onda. de tipo, vamos ver até onde vocês vão pra angariar votos, assim. Claro que, né, não vou fazer nada ilegal. Mas aí começaram, então, do tipo, a fazer saquinho de bala pra, assim, se você voltar na Paty mitocôndria, você ganha esse saquinho de bala. Só que aí todos os outros faziam isso, meio que na corrupção. Assim, que aí fica pensando, nossa, é o lobby. Daí, ó. Não que as pessoas sejam pagas pra isso, mas você tem que ter muito dinheiro pro seu filme ser visto, sua série ser falada. E aí era muito pras pessoas conseguirem saber quem eu era. Aí me dava uma balinha. E o mais doido de toda essa história é que eu não lembro se eu ganhei ou perdi. Eu acho que eu perdi, porque senão eu lembraria se eu tivesse ganhado, né? Porque foi toda uma Pode coisa. ser. Porque eu não lembro se eu tive um sentimento de tristeza, não lembro nada, mas eu lembro muito da campanha, assim, de eu fazer os saquinhos de bala. Foi É as verdade. três, né? Ganhou, mas ganhou errado. Eu não lembro qual que foi o final, assim, mas eu lembro muito dessa coisa do professor falando. Então, gente, vocês viram como que é? Vocês, que ele falava, ele falava o jeito certo. Ele falava assim, como que vocês têm que angariar votos? Você tem que conversar com as pessoas, você tem que apresentar suas propostas, que as propostas eram coisas tipo assim, a Patrícia vai estender o intervalo em 5 minutos, tipo uma besteira assim, né? Ele falava, mas aí você vai ter que conversar com a diretora se você pode, ou você pode ir por outro caminho. E aí, no final, ele fazia toda a lição de tipo, então você deu a bala, mas essa pessoa gosta de você ainda, essa pessoa sabe quem você é, e aí era todo um negócio de política com biologia. Rapaz, eu lembro de que isso aí teve, mas eu não lembro quem foi da minha sala. Então, eu lembro só do processo. É. E tá vendo, o processo foi importante, né? Mas é muito doido quando isso me marcou de quando criança, porque é isso que acompanha a gente no resto da vida, em relação à política, em relação à premiação. Então, tipo, me marcou muito até esse ponto, né? Porque eu não lembro agora, de novo, né? Se eu ganhei ou perdi, mas aí eu fico lembrando, talvez agora, das coisas... Não sei se isso é meio triste falar, mas eu lembro mais das coisas que eu perdi do que as coisas que eu ganhei. Eu falei no podcast passado que eu ia falar de uma história de natação que o Fábio falou, né? Que ele falou, teve um negócio da Jaque Petkovic. Eu também participei desse campeonato de natação. E nesse campeonato, eu tava numa prova de costas. Sim. Então, eu tava fazendo assim, né? Tem vídeo disso, gente, mas eu não vou Assim achar pra como de colocar. costas. Tava de costas, assim, nadando, tava com as mãozinhas pra trás e tal. E meu pai tava filmando. E aí, aparentemente, eu estava em primeiro. Ou segundo, sei lá, eu tava pra ganhar uma medalha.
E aí, eu tava indo e minha mãe enroscou numa raia. Ai, não. Eu, criancinha, tinha até uns 9 anos, 8, sei lá. E aí... A sua mãozinha, a minha que era mini menor mãozinha enroscou. ainda. Eu de toquinho e maiozinho Ai, enroscou. tadinha. E aí eu parei, assim. E aí quando eu Cara, olhei achei que pra tinha trás, chegado. Eu achei que eu tinha chego, então eu parei. E aí, quando eu olhei pra trás, tava todo mundo indo já. E eu fiquei, meu Deus, não! E aí, se eu não tivesse com a mão enroscada na raia, eu tinha ganhado uma medalha. Mas aí, eu só ganhei uma participação, assim, não tirei foto com a Jaqueline Petkovic. E aí, eu fiquei muito triste, assim. Acho que isso me marcou muito de criança. E eu acho muito doido quando a gente coloca em competição essas coisas, né? Eu odeio o pós desse dia, porque eu tava muito feliz e a Paty não parava de chorar. Foi Tadinha. horrível pra mim. Mas Eu tava tão competição, feliz. o negócio de competição entre irmão é muito difícil, assim, tipo, porque é isso, são duas pessoas na mesma casa, com a mesma base, e aí, como que você, pai, lida que um perdeu e outro ganhou isso? Como que você fica feliz pelo Mas ela filho que ganhou ganhou? medalha também, se eu não me engano. Você Mas ganhou uma de é crown, de aquela- prata. Eu não lembro. Eu acho que você ganhou uma de prata. É que você perdeu essa daí, e aí você ficou desesperada. Porque eu ganhei Tadinha. duas e você ganhou uma. Pode ser, mas eu acho que é isso que eu acabei de falar. Eu nem lembrava que eu tinha ganhado. Eu foquei, mas essa é a minha personalidade. Eu já falei, eu sou uma pessoa melancólica, as pessoas acham que eu, tipo, sou uhul. Não, Não, sou. eu E teve- eu lembrava mais disso de perder do que ganhar. Teve uma vez uma professora minha que ela fez uma festa do 100. A gente tava em... Festa do quê? Do 100. 100? O número 100. A gente tava aprendendo os números. Tipo, eu Ah. era muito criança. Tipo, você aprende o número 1, 2, 3, 4, até chegar no 100. Ah. E aí, quando a gente chegava no 100, a gente fazia uma festa do 100. Nossa, eu tava tentando, eu falei, ele tinha escutado direito. Tá. Exatamente. E aí, era um negócio que... Como se fosse um bingo, sabe? Assim, e a professora ia dando os números. E quem ganhasse o número 100, ganhava o jogo. E aí, nisso, eu lembro que eu recebi o número 100. Eu, meu Deus, eu vou ganhar. Eu não acredito que não sei o quê. Aí, nisso, terminou o jogo. Ela falou assim, quem tem o 100? Aí, a sala inteira gritou, porque ela deu o 100 pra todo mundo. Bonitinha. Foi muito legal, porque eu lembro todo mundo se olhar assim, tava todo mundo muito feliz, todo mundo, ei, que bom, todo mundo ganhou. Uma ótima Uma educadora. ótima educadora, Era tipo realmente. pré-primário, sei lá, era alguma coisa assim. Eu achei uma diva. A minha competição que eu mais lembro, que eu fiquei muito frustrado, foi... Eu participava muito desses festivais de música do colégio. Todos eu participava. Batalha das bandas. Batalha das Batalha das bandas e tal. A nossa adolescência foi muito legal, porque tinha Batalha das Bandas. Os jovens hoje ficam dançando TikTok e não faz Batalha das Bandas. E aí, eu lembro que eu tirei um terceiro lugar, se eu não me engano. Eu fiquei tão puto. Tipo assim, a menina que cantou com a gente ficou muito feliz. Meu parceiro que escreveu a música comigo ficou muito feliz. E eu tava tão puto, que eu falei, pô, por que 3, mano? Por que 3? Esses dois aí não foram melhor que nós, velho. Não foram melhor que nós. Porra, a gente fez um negocinho bonitinho aqui, mano. Popzinho legal. É por isso, assim, eu tenho muita dificuldade em quantificar produtos tipo, artísticos, assim. Sim. Porque como você define isso? Como você define o que é melhor ou pior? Beleza, tem escalas técnicas. Tem. Você vai, É. música clássica, por exemplo, Sim. você tem ali. Mas, ao mesmo tempo, como você mede o impacto disso de pessoa para pessoa, sabe? Anota no Letterboxd. Eu- Como fazer a nota no Eu Letterboxd? tive um outro também, que aí já foi com a minha bandinha Lizards, que era a minha bandinha bom, principal. Lizard. É o Lizard, tem clipe no YouTube, Clipe coloca no YouTube aí pra do você ver. Lizards. End of the Day chama a música. Aí, né, essa banda, a gente participou de um festival que teve umas 5 fases. A gente chegou até a fase 4, assim, sabe? A gente foi indo, foi passando. A gente tava com música original nossa, a gente tava com uns covers. A gente tava, assim, bem afiadinho, assim. A gente tava bem tocando no nosso melhor. Aí eu lembro que quando a gente perdeu na fase 4 e não foi pra grande final, a gente ficou... Mano, foi um desastre, assim. A gente ficou tão puto, tão... Foi muita energia nisso, É. né? É muito desgastante. E isso daí, eu não consigo imaginar pra pessoas que estão com grandes projetos, sabe? Né? Em grandes produções e grandes coisas que você bota uma energia absurda nisso e de repente não dá certo. Lembrei de uma agora, que na minha escola... Devia ter na escola de vocês também, tinha gincana. Sim. E tinha sempre uma performance musical na gincana. E aí, eu lembro que eu caí no grupo azul. E aí, a performance musical era o momento ápice. Então, era assim, super... Os ensaios eram super fechados, assim, pra não vazar qual música que era. Era, assim, todo um negócio.
E aí, era a época de Backstreet Boys, Backstreet's Back. E aí, a gente ia fazer a performance, a gente tava ensaiando, gente, sabia de cor a dança, tá? E aí, pegaram a nossa ideia. E aí, roubaram a ideia! Roubaram a ideia. Aí outra equipe ia fazer, a equipe verde copiou a gente. É a história das teenagers apimentadas! Exatamente! E aí, foi cancelado a performance musical. Gente, foi um bafo na Mas escola. Foi assim, uma revolta. Imagina você ser uma criança, adolescente, você ter essa maldade dentro de você, de você roubar, Não, foram lá espiar a gente. espiar Foram lá e espiar. roubar. Exatamente. Imagina os pais que essas crianças tinham pra pessoa Péssimo. calcular que isso podia E existir, eu sabe? lembro da gente eu chegando na escola e assim, as meninas falando, você não sabe o que aconteceu? Foi o quê? Roubaram a nossa ideia, cancelaram. Assim, eu não acredito! Não acredito! E eu acho muito doido isso, porque a gente fazendo paralelo com premiações, assim, porque é isso, as competições que vão atingindo a nossa vida e que a gente vai se entendendo como ser humano, até crescendo, isso não só na infância, mas também na vida adulta, né? Você batalhar por um emprego é uma grande competição. Ou né? mesmo quando você já está empregado, você conseguir uma promoção, você lidar com seus Exato. colegas, dependendo de onde você tá, o seu chefe, às vezes, Exato. sabe? Não, mesmo aquelas dinâmicas de estágio, que tem milhares de pessoas, vai indo. Eu lembro que uma vez, uma dinâmica de estágio para uma empresa muito grande, alimentícia no Brasil, eu participei e eu cheguei até a última fase. Eu lembro que era eu e mais uma menina. E eu tava numa fase que eu tava só levando não. Acho que eu já comentei outra vez aqui no podcast. E eu lembro que eu perguntei pro meu professor, ele falou, pede feedback pra pessoa do RH. Pergunta por que você tomou um não, pra você entender o que tá acontecendo. E foi tão frustrante, porque a pessoa do RH... dessa empresa virou pra mim e falou, não, você é muito boa, a gente gostou muito de você e tal, mas a menina mora mais perto, então vai ficar mais fácil pra ela fazer o estágio. Aí você... E era uma empresa que era na zona sul de São Paulo, e eu moro mais pra trás, ali na zona noroeste, eu fiquei... A vida não é justa, né, gente? Não é só sobre esforço, vamos deixar bem claro, não é só sobre esforço. De novo, fazendo paralelo com premiação. Não é sobre qualidade, esforço, quem é melhor. É sobre quem consegue fazer a melhor estratégia pra chegar lá. Afinal de contas, quantos filmes ganharam o melhor filme que você já nem lembra mais? Crash é um filme que até hoje eu não entendo. Não dá pra entender. Jack Nicholson abrindo o papelzinho, fazendo... Crash! Uau! Tipo, caralho, você jura? É isso. E vários outros. Spotlight mesmo, eu acho que é um filme qualquer coisa pra ter ganhado o melhor qualquer filme. coisa. É Ganhou muito em cima bom de Mad se você Max. está fazendo jornalismo e você assiste. Tá idealizando aquele Idealizando o filme. jornalismo. Mas ganhou em cima de Mad Max Estrada da Fúria. Não, aí não dá. Que rapou o Oscar também, ganhou, tipo, várias categorias, e aí chega no filme, não. Chega diretor e filme, não ganha. E é isso, você vai ver Mad Max Estrada da Fúria, é um daqueles filmes que marcaram, estão lá no seu lugarzinho. A gente lembra dele anos depois. Ele teve um impacto nas nossas Segredo de vidas. Brokeback Mountain, que basicamente não ganhou por... Né? A gente Sei lá. pode dizer que foi por homofobia. Exatamente. Porque era o melhor filme aquele ano. Então, é muito doido maravilhoso. como isso impacta, assim. E eu fico pensando também em... Porque a gente foi falando disso, né? Do que é justo, do que não é justo. Eu lembrei muito do Oscar da Jennifer Lawrence. O primeiro Oscar dela, aquele que ela caiu na escada e tal. Pelo Lado Bom da Vida, que é um ótimo papel. Eu não estou falando que ela não merecia. Mas tinha Manuelle Rivac por Amor, que é um filme que não dá pra ver de novo. Acabou. Me destruiu. Nossa, destruiu. Pra você que não conhece esse filme, isso é a história de duas pessoas idosas, é um casal idoso, que o maridinho, o esposo, está cuidando da senhora e ela começa a... Alzheimer. Definhar, né? Ela definhar no sentido de a memória dela vai fugindo. Então, o trabalho que essa atriz fez é um negócio esse absurdo. filme é muito louco, assim. E, ao mesmo tempo, não é culpa que a Jennifer Lawrence ganhou o Oscar. E eu fico pensando na pressão que era uma pessoa de 20 e poucos anos ganhar um Oscar e todo mundo fica assim, ok, a pressão colocaram na Mickey Madison mesmo ano passado, que sim, ela atuou muito bem, a Nora, mas agora tá todo mundo assim, o que ela vai fazer agora? Onde que ela vai? Qual que é o próximo filme? E ela é a vencedora da atriz, então é uma grande corrida sempre, assim, de todos os olhos estão pra você. Quando a gente perde uma gincana da escola, quando a gente perde uma coisa, é uma coisa centralizada no nosso mundo. Agora imagina o mundo inteiro com os flash em cima de você, com o holofote em cima de você. Deve ser muito louco pra A própria cabeça. Fernanda Torres, que estava ali, o Brasil inteiro, nas costas dela. E você imagina, por mais, assim...
de boa que ela seja, imagina o sono gostoso que ela teve no dia seguinte. Pô, entreguei, ó, ganhamos o melhor filme internacional, a gente participou, levamos o nome do Brasil, Ganhei pronto, o Globo de Ouro. vou dormir. E aí ela foi lá tomar banho na cachoeira, Eu abençoada. lembro que ela deu entrevista falando que ela ficava Walter Salles assim, não, quem vai ganhar vai ser você. Ele ficava, não, vai ser você, não, vai ser você, tira esse peso de mim. Ela, não, vai ser você. E ficava assim, empurrando. Não, a primeira coletiva que eles deram depois disso, que eles estão de óculos escuros. Muito engraçado. Claramente destruídos de Os ressaca. três ficam, quem responde aos três Maravilhosos. escolhendo um pra cada lado, assim. Imagina, porque aquilo tomou meses e Nossa, meses muito. e meses da Cada vida hora eles estavam deles, num assim. canto, assim. Ela ia fazer o Odete Roitman. Ela teve que largar o papel porque ela falou, não vai dar Graças pra a Deus. fazer a campanha e fazer a novela. Porque ela já tinha passado por isso, né? Ela não pôde comparecer no prêmio dela de Cannes porque ela tava fazendo novela. O Wagner que tava contando agora que quando ele ganhou o prêmio de ator em Cannes, que ele tava gravando em Londres e ainda ele não tava nem gravando com a equipe principal, ele tava gravando com a equipe secundária. Ele falou, ninguém era meu amigo ali, eram takes Nossa, de mano, detalhe, coitado. então era tipo uma cena de eu pegando cocô de cachorro. Aham. Ele estava ganhando um prêmio de melhor ator em Cannes e recolhendo cocô de cachorro. Mano, por que isso só acontece com ele? Porque aconteceu no Globo de Ouro, quando ele foi indicado por Narcos, ele falou que foi a mesma coisa. Ele tava gravando na Colômbia lá, e aí ele tava sozinho, ele falou, eu fui indicado, eu tava num bar, aí eu fui sentar pra beber, porque ninguém era meu amigo também. Toda hora, velho! Isso faz diferença em Hollywood também, ser o cara... que você, né, no caso do Wagner, é um cara que eles têm um nome solidificado em Hollywood. Então ele é um cara de Hollywood fazendo um negócio fora. É uma coisa tipo, é um dos nossos fazendo em outra língua. Olha só que coisa legal. Exato. Então eu acho que ele tem uma boa chance de ser valorizado aí. Vai. Fica aqui a nossa torcida pro qualquer filme brasileiro, qualquer brasileiro, qualquer coisa nossa vindo nacionalmente para as próximas premiações. E a gente também vence ou perde. A gente também tem a nossa competição semanal desse podcast. Que não é uma competição, é só um momento, pessoal, porque... Se você gostou, você venceu. Eu desisti de entender o ritmo. Desisti. Cada vez eu acho que eu tô no negócio. Não tô. Eles estão fincados. Eu acho que tem que deixar só os dois. Vai, Júlia. Essa semana, eu perdi e venci. Ao mesmo Gosto. tempo, tá? Você os dois. É a mesma coisa. Ao mesmo tempo. Porque o que aconteceu? Na sexta-feira, eu precisava tomar uma vacina de pneumococo, de pneumonia. E aí, na sexta-feira, eu falei, vou tomar na sexta-feira, fim do dia, porque se me der algum efeito, né, final de semana. E me deu efeito. O meu braço nunca inchou tanto, nunca doeu tanto. Está roxo nesse momento, Ela meu mandou braço. foto e falava, caralho, meu Deus. Gente, tá com a bola meu braço, assim. E eu fiquei com muita dor. Então, eu perdi, porque eu senti muita dor. Tive muito efeito mesmo. E assim, o efeito tá até hoje. Até hoje ele tá meio dolorido, assim. Mas eu venci porque, por este motivo... Eu, sábado, hibernei na minha casa. Hibernei, assim. Sabe aquela coisa assim, eu tomei banho, coloquei pijama de novo e continuei no sofá. sabe? eu delícia, acordei, maravilhoso. coloquei meu pijama, Exatamente. fui pra minha cama e depois dormi. Exatamente, foi exatamente esse o meu sábado. E aí, eu assisti Paradise inteira, completa. E essa série é muito boa. Eu estou Boa apaixonada por Paradise. Somos gente. aqui 3 contra 1 Não nesse conseguia podcast. parar de assistir. É maravilhosa. Sterling K. Brown, cara... Como ele é bom. Ele é excelente. Ele assim, é fenomenal. Pra mim, ele é um dos melhores atores que estão atuando nesse momento. Ele tinha que estar em todas as produções, Eu também porque esse acho. homem, ele é Sim. maravilhoso. A emoção que ele transmite com um olhar, com qualquer coisa. Esse homem, ele tinha que estar em tudo. Eu estou apaixonada. Eu gostei até do final, que teve gente que não gostou. E eu adorei o final. Eu estou apaixonada. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu estava lá sentindo dor e assistindo uma coisa que eu estava muito entretida e gostando muito. Foi muito Arrasou. bom. Olha, pra saber a opinião da Natália sobre Paradise, é só assistir o nosso vídeo sério É que isso. todo mundo ama e eu odeio. Tá aqui já no canal. Eu perdi. Porque ontem tava vindo pra cá e fui Ai, pegar. ai, eu e Fábio juntos Ai, aqui, ai, ó. ai. Pegamos a linha amarela do metrô aqui de São Paulo,
e descarrilhou um trem horas antes. Então, vitória do dia, não estar no trem descarrilhado. Ninguém se machucou, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, o transporte público em São Paulo está muito difícil. Tá muito complicado. Você vê que é uma cidade que depende disso. As pessoas, elas moram e trabalham em distâncias muito grandes. O deslocamento em São Paulo ocupa muita parte do nosso dia. É muito difícil você se planejar. Então, meu compromisso é às 3. Quantas horas antes eu preciso sair de casa para eu chegar no horário? E ainda você tem, não, mas eu vou sair um pouco antes porque vai que... E pode ter muito trânsito. Pode ter muito trânsito. Então, assim, entre as considerações que você tem que fazer atualmente vai que o trem descarrilha. Sabe? Então, vai que vou ter que sair 3 horas antes. Nos últimos tempos eu fiquei preso na linha vermelha. Eu não conseguia sair, fiquei 1 hora parado sem ter pra onde ir, porque o trem parou e eu fiquei ali parado. Dentro lá do negócio, do metrô. E agora teve essa situação também, que a gente teve que sair, tipo, tudo apertado, a gente tivemos que pegar um Uber em outro lugar, a gente foi longe. E a gente tá numa situação privilegiada, a gente não tem chefe, então o que a gente fez foi, desculpa, gente, a gente atrasou e pronto. Quando eles chegaram, eu falei, podia ter saído mais cedo, hein? Exato. Mas isso afeta a vida de muitas pessoas que não vão ter patrões compreensivos, assim. Não vão poder pegar Uber, tiveram que depender do Paese, que é, tipo, é um esquema que eles fazem pra fazer ônibus passarem pelas linhas do metrô ali, que é um profilático ali que não adianta muita coisa. Mas, enfim, é horrível. É horrível, então fica aqui a minha reclamação contra o transporte público em São Paulo e minha solidariedade a todas as pessoas que dependem disso para se locomover, que moram longe, que é muito difícil e desgastante. Não tem como você falar em qualidade de vida quando as pessoas levam 3 horas para ir do trabalho para casa delas. É isso aí. No meu vídeo no meu perfil, Fábio Gomes, tem um vídeo fixado lá sobre isso. Verdade. Você pode Exatamente. dar uma olhada. Bom, já que você já levantou essa pauta, derrota. ia ser minha derrota juntos, também, a gente perdeu junto essa. Vou levantar uma vitória, porque saiu a última temporada de Always Sunny em Filadélfia, a 17ª temporada de Always Sunny em Filadélfia. Essa série mais citada por você. É a mais citada por mim da história depois... Não, depois da série da Bel-Bel. Não vai Série ter da nas Bel-Bel. menções dessa série mais. Eu não falei nada. Eu não falei nada. E da última vez não fui eu também. Always Sunny é uma série que ela sabe se reinventar de tempos em tempos, ela sabe o que os fãs estão esperando. Nessa temporada agora voltou uma galera mais antiga, então eles pegaram muito a essência das temporadas que são muito fodas, que é ali a 5ª, 6ª, 7ª. Foi muito legal, eu gostei. Tem uns 3 episódios lá que vão ficar marcados pra mim, especialmente um que o Mac e o Dennis viram paramédicos. E é excelente, porque... Explica o que é Always Sunny em Filadélfia, pra quem não sabe. Always Sunny em Filadélfia é uma série de 5 pessoas sendo as pessoas mais horríveis do mundo. Nossa, as Pior que piores Seinfeld. pessoas Você pensa do Seinfeld, mundo. eles são horríveis? Seinfeld Não. são pessoas boas perto deles. Exato. Eles são pessoas ruins. Horrorosas. Preconceituosas. Tipo, são 5... o Danny DeVito, mais 4 atores, entre eles o Robin McEnroe, que é o dono do Wrexham. E a Caitlin Olsen, que é sua esposa. O Charlie Day, Eu que amo é Charlie Day. o cara mais maravilhoso do mundo. Que fez Como Matar Seu Chefe. Como matar seu chefe, é o dublador do Luigi, na versão em inglês do A Mario. Caitlyn faz Rex também, a filha da... Sim, James Marie. Faz. Ela tem uma série agora no Disney Plus também. Como é que é? Ela é investigadora lá. Ela é investigadora. É uma mente brilhante, é uma coisa assim. Isso. E o Glenn Howerton, que é o Dennis, que é ele é mais atorzão e tal. Ele fazia That 80s Show. Ele fez essa porcaria. Que durou 8 Nossa, episódios. ele Ele fez. Teve uma Ele era o temporada. protagonista. Ele fez. Ele fez, eu amava. E ele- Eu fui a única pessoa que assistiu Ele e amou. foi, vi também. ele foi finalista pro Senhor das Estrelas. Aí, Always Sunny é uma série que, assim, o coração da série são os 3, né? O Rob, o Charlie e o Glenn. E é uma série que, apesar de ser muito absurda, um humor que se você não tá preparado, você vai falar, meu Deus, o que eu tô vendo nisso aqui? Ela é uma série muito familiar. Então é uma série que, tipo, ela tem um elenco de atores coadjuvantes que sempre voltam. A Megan Gans, que é a produtora, ela trabalhou em Community. E ela fala, tipo, o set de Community era horroroso. Nossa, só imagino, só deu Horrível. briga. Imagina, só E de aí ver. eu vou pra Always Sunny, e Always Sunny, tipo, é um negócio realmente muito aconchegante, todo mundo é ouvido, todo mundo pode ter ideias. Eu falo que é um negócio muito, muito legal de trabalhar.
E eu chorei muito no final dessa temporada. E a mãe do Charlie morreu. A atriz. Ai, é verdade. Ela faleceu, ela chama Liane. A atriz na série. A atriz morreu. atriz de mãe dele verdade. A na atriz série. de verdade. A mãe Isso, dele que na série fazia- morreu. Ah, tá. É, a mãe dele na série. Ela era ótima. Ela era excelente. Ela fazia uma personagem toda fofinha e tal, mas que ela era uma prostituta também. E ela gostava de fazer sacanagem junto com o Frank e tal, que é o Danny DeVito. É maravilhoso. Era dois velhos pegando de tempos em tempos. Só que ela faleceu e quando acabou, por acaso, no último episódio ela aparece. E quando acaba a série, eles fazem uma homenagem tão bonita pra ela. Tão bonita, de tipo... Eles tocam uma versão do Willie Nelson de Always on My Mind. E aí ela vai tocando e passa vários clipes bonitos dela e tal. E eles sempre fazem isso. Quando o filho do Rob e da Caitlyn nasceu, eles botaram, tipo, pro nosso filho Axel, amamos você, seja bem-vindo. Então, tipo assim, eles são... Como eu falei, eles são horríveis na série. Mas por fora... Eles são pessoas muito boas. O Rob foi criado por duas mulheres. É né? verdade. Ele tem duas mães. É lindo. Então é fofo, sabe? É bonito. A série tem bons valores. Tem bons valores. Apesar dela O ser roteiro não absurda. tem bons valores, mas as pessoas por É trás que deles as coisas têm. que fazem ele cis não são muito... são Nossa, bem questionáveis. É muito questionável. Mas é eu muito questionável. lembro que a participação, porque tem um jogo do Bem-vindo a Wrexham, né, na vida real, Sim. que eles vão lá, né, É. nas primeiras temporadas, acho que na segunda temporada, e acontece lá um negócio no jogo, não vou dar spoiler, mas é muito bonitinho o Charlie Day chorando. De felicidade, assim, a coisa Eu mais amo na terceira. fofa. Ele olha pro Rob McElhenney e aí ele tá chorando. Aí eu falo, por que você tá chorando? Ele, porque eu tô tão feliz de ver você feliz. Eu falo, meu Deus, eles são muito amigos. Bom, depois de uma grande declaração de amor a Always Sunny em Philadelphia. Excelente, gente. 17 temporadas que a partir da segunda fica muito bom. Tá. Da terceira, na real. Mas a primeira e a segunda, você vê que eles estão achando a voz deles. tom. E você E aí vai depois rir vai com embora. muita culpa. Eu parei na 4ª temporada, mas eu sempre lembro da música... Não sei se era a 4ª temporada agora, mas eu lembro da música do Charlie lá, do Darkman. É muito boa. Hey, man. Isso aí. Eu nunca... Lin-Manuel Miranda é fã. É verdade. Se você é fã de Hamilton, você tem que ver. É isso. Enfim, eu estou pensando... Eu perdi e venci, vai, mas com coisas diferentes. Pra terminar uma nota boa, vou falar porque eu perdi primeiro. Eu perdi porque a gente fez um podcast aqui falando sobre julgar as pessoas, sobre que a gente tem que dar atenção para as pessoas que nos querem bem, pra gente não ficar colocando nossa energia nas coisas ruins. Mas o que acontece? É do ser humano, não adianta. Então, alguém no Twitter me mandou. Isso é pior ainda, né? Porque só me encaminharam um tweet que alguém tinha feito, que a pessoa escreveu assim... essas entremigas tudo trintona, não para de ficar gritando e querendo usar gíria de não sei o que. Obrigada gíria pelo antiga, não sei o quê. Eu fiquei assim. E aí me bateu aquela coisa que a gente falou também em outro podcast sobre envelhecer, disso, desse etarismo, assim, tudo de. Tem idade pra isso. Então a gente tem que. A partir dos 30, a gente tem que falar com a voz bem calminha, bem baixinha, porque Falar senão só a gente coisa séria, a gente não pode falar Não pode. gíria, tem que Exato, falar corretamente. E essas trintonas gritando. não sei o quê. E aí aquilo me pegou num lugar errado, assim, né? Num dia ruim. Aí eu olhei assim e falei... Porra, eu tô Primeiro só você vivendo, precisa eu não tô nem ofendendo sair ninguém. do Twitter. Não, Tem que sair do exato. Twitter. Tem que sair horrível. do Twitter. Exato. E aí eu perdi por causa disso, aí eu lembrei do nosso próprio programa falando, não, gente, vamos. E aí eu falei, não é. É aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu falo. E É aí, o que a gente falou, é uma bosta você É uma ler essas bosta. coisas, sim, sabe? é isso, né? Desse escrutínio público de graça é complicado pra gente que trabalha com internet. Mas eu venci porque tivemos muito... Eu já estou prevendo, tá? Não tô nem falando. Não, isso não aconteceu, mas já vai ter acontecido quando esse episódio for no ar. Com o amor das migas na live que a gente fez. A gente voltou a cobrir premiação ao vivo. A gente tá muito feliz. Como a gente falou, a gente trabalha com isso há muitos anos. Então a gente ficou muito feliz de cobrir com um parceiro tão legal quanto eu Adoro Cinema, que é... um lugar, assim, que foi muito importante pra gente falar assim, putz, como que a gente volta, né? Como que a gente faz de novo? E aí, eles convidaram a gente justamente... Porque eu tinha feito já uma participação na live do ano passado, né? Era só eu ali. Agora a gente juntou todo mundo no melhor dos mundos. Então, a gente ficou muito feliz. Um beijo pra todo mundo do Adoro Cinema, que também foi muito legal com a gente durante todo esse período. E é isso. Então, eu perdi, mas aí eu venci e fiquei feliz. Lembrei que tenho coisas boas pra ficar feliz na minha vida. Isso É mesmo. isso. É isso. E a gente não pode fazer nada, só é trintona, só ser feliz. É isso! Beijo! Um beijo! Filmes, séries e programas de TV citados neste episódio: The Pitt, Ruptura, Endor, Pinguim, O Ensaio, Adolescência, Ninguém Quer,
O Estúdio, Alguém em Algum Lugar, Rex, Abbott Elementary, Ainda Estou Aqui, Vingadores Ultimato, Avatar, Clube de Compras Dallas, A Pequena Miss Sunshine, Central do Brasil, Minha Mãe é uma Peça, Se Eu Fosse Você, Troféu Domingão Melhores do Ano, Oeste Outra Vez, Manas, O Agente Secreto, A Nora, Anatomia de uma Queda, Cidade de Deus, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, Wicked, Titanic, O Regresso, O Lobo de Wall Street, Dia de Treinamento, E o Vento Levou, Parasita, Round 6, Succession, Shogun, Sex Education, A Vida é Bela, Emília Pérez, Barbie, Oppenheimer, Tar, A Onda, Crash no Limite, Spotlight, Segredos Revelados, Mad Max Estrada da Fúria, O Segredo de Brokeback Mountain, O Lado Bom da Vida, Amor, Narcos, Paradise, Is Always Sunny em Filadélfia, Seinfeld, Bem-vindos ao Wrexham, Quero Matar Meu Chefe, Super Mario Bros. O filme, Uma Mente Excepcional, That 80s Show, Community, Hamilton. Este podcast é uma realização Lune 5.